Olá, vamos começar mais um novo Aprendendo com Questões. Dessa vez vamos nos utilizar de questões da Source. Tá? Então, você que vai fazer prova no Ceará, a gente vai utilizar questões como exemplo da principal banca do estado do Ceará para discutir um tema importante, que é o tema vigilância epidemiológica. Tá? Então, vem com a gente. Tenta dar pausa para tentar responder e depois você volta para a gente comentar. A primeira foi uma questão que saiu na Source 2019, a prova de acesso direto, que faz a seguinte contextualização. Olha só. A Secretaria de Saúde do Estado de Roraima notificou ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, que é o CIEVS, né, do Ministério da Saúde. Tá? Lembrando que o CIEVS ele integra uma rede nacional de CIEVS. Então, o CIEVS, o coordenador nacional é um CIEVS em Brasília, ligado ao Ministério da Saúde, mas temos CIEVS em diversas cidades, capitais e estados, tá? Então, pronto, a Secretaria de Saúde do Estado de Roraima notificou ao Centro de Informações do CIEVS Nacional um caso suspeito de sarampo no município de Boa Vista, em Roraima. Esse caso ocorreu no dia 14 de fevereiro de 2018. Até o dia 17 de setembro de 2018 foram notificados 481 casos suspeitos de sarampo. Então, olha só, nesse período de 14/2 a 17/9, houve uma subida de 2, quer dizer, vamos ver aqui, do primeiro caso, né, de sarampo, na verdade, para 481 casos. Então, olha só, de 1 para 481, em poucos meses. Destacando-se 273 casos em Boa Vista, 81 em Amajari, 60 em Pacaraima, 15 em Rorainópolis, 15 em Catá, 6 em Caracaraí, 4 em Alto Alegre, em todos os municípios. Considerando esse cenário e a figura que a gente está vendo aqui abaixo, né, que mostra a distribuição dos casos notificados, confirmados e em investigação de sarampo, como deve ser considerada a situação epidemiológica de sarampo no estado? Então, é uma questão que permite que a gente revise quais são os conceitos de pandemia, de surto, de epidemia e a classificação das epidemias. Interessante, né? Vamos lá? Vamos revisar? Olha só, vamos aprender com essa questão. O que é uma endemia? Endemia é quando existe uma doença com uma incidência relativamente constante. Pode ter variação, mas essas variações elas são cíclicas, são variações sazonais. Sempre há, por exemplo, sempre é de se esperar que haja uma variação de aumento do coeficiente de incidência dessa doença, digamos, no inverno. Então tá lá, todo mês de julho aumenta o coeficiente de incidência. Isso acontece ano a ano, então esse aumento está dentro do esperado, está dentro do sazonal. Isso não descaracteriza esse comportamento da doença como um comportamento endêmico. Tá? Essa endemia ela acontece num espaço delimitado em longo período de tempo, porque se é uma doença que ela acontece com certo equilíbrio em termos de número de casos, a gente pode pensar que ela é temporalmente limitada. É como se ela estivesse em equilíbrio. Tá? Então ela acontece em um longo período de tempo. É diferente de uma situação de surto e epidemia, como a gente vai ver. Tá? Então, se a gente for fazer um diagrama ou um gráfico mostrando o coeficiente de incidência da endemia, ela pode variar sim, mas essa variação ela é cíclica, tá? Ela é sazonal, ela é esperada. A gente pode ter também situações de endemia em que o coeficiente de incidência ele é, digamos, retilíneo. Tá? É possível também. O importante é que, ano a ano, esse padrão ele se mantém. Tá? O que seria um surto? Um surto, também em algumas questões, em alguns documentos, em alguns estudos, ele é descrito como sendo, usando a terminologia surto epidêmico. Então, quando vocês virem surto epidêmico, a gente está falando de um conceito que é sinônimo de surto. Tá? É quando 2 ou mais casos epidemiologicamente relacionados, eles ocorrem restritos a um espaço extremamente limitado. Tá? É quando há uma quantidade acima do normal, tá? Acima do esperado, acima do sazonal de casos em uma área específica ou entre grupos específicos. Então veja que o Ministério da Saúde, no seu guia de resposta a surtos e epidemias, que é esse documento de 2018, ele não diz exatamente qual é o tamanho que deve ter uma abrangência de um número descontrolado de casos, ou número não esperado de casos, para a gente chamar de surto. Diz apenas que é uma área específica ou grupo específico. Ao contrário de epidemia, tá? Aqui eu coloquei surto epidêmico, na verdade, para lembrar vocês, né? Lembrar de falar para vocês, como eu já falei aqui, que
Surto epidêmico é sinônimo de surto, tá? Vamos trazer para cá. É do contrário de uma epidemia, que a epidemia é um aumento rápido da incidência da doença acima do limiar epidêmico, tá? Então, a gente tem um coeficiente de incidência médio, tá? Que é calculado para a gente saber qual é essa curva endêmica, e quando essa doença, o número de casos, coeficiente de incidência, ele está acima desse limiar epidêmico, que é um coeficiente de incidência acima do qual a gente não considera mais como sendo endemia, a gente diz que existe uma epidemia. Diferentemente do surto, ele envolve um grande número de pessoas em uma larga área geográfica. Mais uma vez, não existe a especificidade de qual é essa larga área geográfica. Alguns autores defendem que surto acontece em algo que é menor do que um município, um território menor que um município. Pode ser uma escola, pode ser um bairro, pode ser mais de um bairro. Menor que o município é um surto. Epidemia acima do município. Ou seja, ficou dentro do esperado, dentro daquela curva endêmica, que é uma média dos últimos 10 anos, do coeficiente de incidência calculado para cada mês. Então, dentro da média é uma endemia. Passou da média, passou da curva endêmica, superior, está acima do limite superior endêmico, que é o chamado limiar epidêmico, a gente pode ter surto ou epidemia. O que vai diferenciar é que o surto é uma área específica, normalmente menor que o município, tá? E epidemia envolve um grande número de pessoas e larga área geográfica. Ok? Vamos lá. Quais são os tipos de epidemias? E aí a gente pode classificar por temporalidade. A epidemia ela vai ser explosiva ou lenta. Explosiva é quando o momento em que está subindo o número de casos, ou seja, o coeficiente de incidências ele é crescente, até chegar na incidência máxima, esse período que é chamado de progressão epidêmica, ele é muito rápido, tá? A gente vai dizer que é explosivo, a epidemia é explosiva. Se essa subida for lenta, comparada, sempre a gente vai ter que comparar duas curvas, uma com a outra, né? Então, se uma for muito lenta, a gente vai dizer que é uma epidemia lenta comparada com a outra, tá? Toda epidemia segue normalmente esse diagrama aqui de coeficiente de incidência. Ela atinge a incidência máxima e depois essa incidência cai no momento que a gente chama que é a regressão da epidemia. Esse período de progressão e regressão caracteriza o que a gente chama de egressão da epidemia, tá? E aqui está o nosso limiar epidêmico, que é acima do qual a gente tem caracterização de uma epidemia porque foge do padrão, foge do esperado. Esse limiar epidêmico também é chamado de limiar endêmico superior, tá? Ok? Vamos lá. A outra classificação diz respeito à distribuição dos casos da doença, da epidemia. Se essa distribuição ela for regular, tem um pouco em cada bairro, por exemplo, de uma cidade, a gente diz que essa distribuição ela é regular, tá? Como está na própria definição. Isso é autoexplicativo. Agora, se a gente tem alguns locais, não existe regularidade, ou seja, a gente tem irregularidade em todo o local, em todo o território que é abrangido por essa epidemia, a gente diz que essa distribuição da epidemia é aleatória. Ela é focal quando existe um acúmulo de casos em determinado ponto, tá? E ela é clusterizada ou distribuição por aglomerados quando a gente tem vários focos dessa doença, multifocal. Certo? Então ela pode ser regular, está em todo o território de maneira regular, irregular, que é aleatória, pode estar concentrada em um único foco ou pode estar concentrada em vários focos, sendo multifocal clusterizado. E uma última classificação que é importante diz respeito à transmissibilidade. A gente pode ter uma epidemia por fonte comum ou uma epidemia progressiva ou propagada. Qual é a diferença? Por fonte comum, essa epidemia ela é veiculada por um vetor, que pode ser um artrópode. Então o vetor é algo vivo. Ou por um veículo, que é algo inanimado. Pode ser, por exemplo, a água. A água pode ser o veículo de transmissão. Tá? Então, a gente tem uma epidemia de fonte comum quando é veiculada por um vetor ou um veículo e, normalmente, ela é uma epidemia que tende a ser explosiva. Tá? Porque se eu tenho, por exemplo, um vetor disseminado, é mais fácil, é mais rápido que haja essa transmissão do que se eu tiver uma epidemia que é outro tipo, propagada, que é transmitida de pessoa a pessoa. Então, de maneira geral, quando a transmissão ela é por fonte comum, principalmente por um veículo, ou seja, uma fonte de água ela está contaminada, ela tende a ser uma epidemia explosiva. A gente pode ter
uma epidemia por fonte comum que seja lenta? Pode. E aí a gente vai dizer que essa fonte ela é contínua. De maneira geral, quando é uma epidemia de fonte comum, transmitida por um vetor ou veículo, ela é explosiva. De maneira geral, uma epidemia, quando é propagada ou progressiva, ou seja, transmitida de pessoa a pessoa, normalmente ela é de progressão lenta. Claro que isso varia de caso a caso, tá? Mas isso é o geral que deve ser conhecido para fazer a prova. Bom? E aí vamos voltar à questão. A gente viu aquela situação que é representada por esse gráfico aqui. Em vermelho está os casos confirmados. Veja que o gráfico ele é assim, ó, ele é super inclinado aqui até o coeficiente máximo. Depois ele vai decaindo de maneira mais lenta. Então a gente pode perceber que, e aqui a gente viu que antes de ter essa curva não havia nenhum caso, ou seja, era zero o número de casos. Então a gente está diante nitidamente de uma situação que foge do normal, que foge do controle. Tá? Quando a gente não tem nenhum caso numa população de uma doença, basta a gente ter um caso que a gente já pode chamar isso de uma situação de surto ou epidemia. Tá? Porque a média do coeficiente é zero. Então o limiar endêmico superior vai ser acima de zero. Então teve um caso, a gente já pode considerar que houve epidemia ou endemia, desde que esse caso ele tenha um vínculo com aquele território, seja uma contaminação que a gente descubra como sendo naquele próprio território. Tá? E que vai, obviamente, a partir desse caso, a gente vai encontrar outros casos. Mas no momento que a gente encontra o caso índice que veio daquele território, a gente pode dizer, opa, está tendo uma epidemia, o vírus está circulando aqui, ou a bactéria, enfim, o agente patogênico que vai causar aquela epidemia. Né? Então, a gente não vai dizer que isso aqui é uma... não tem elementos para dizer que isso aqui é uma pandemia, porque a gente só tem informações de que ela está acontecendo em vários municípios. Ela está abrangendo o estado de Roraima. Tá? A gente pode falar que é um surto epidêmico? Não. A gente tem uma larga área geográfica, são várias cidades. Não dá para falar em surto sendo várias cidades. Surto, de maneira geral, é abaixo de uma cidade. Normalmente é até mais localizado, é uma escola, é um shopping, tá? Um bairro. Tá? Então não dá para falar nem em pandemia, nem em surto epidêmico. Tá? Agora, é uma epidemia propagada, é de pessoa a pessoa, ou é uma epidemia por fonte comum? Olha, esse gráfico aqui, ele tende a mostrar para a gente uma epidemia que seja explosiva. E a gente viu que epidemias de fonte comum é que tendem a ser explosivas. Por isso que a resposta mais correta, a gente olhando o que está em livro, seria dizer que é uma epidemia de fonte comum. Porque a epidemia propagada, transmitida de pessoa a pessoa, ela não tem essa característica explosiva, ela tende a ser a epidemia mais lenta. Bom, vamos para a próxima questão. Olha essa segunda questão aqui, da SURSE 2020, prova de acesso direto. Situação problema é da Ana Maria, que está pesquisando sobre a distribuição do caso de dengue em Fortaleza, utilizando o sistema de monitoramento diário de agravos da prefeitura. Ela visualiza um mapa abaixo, referente aos casos de dengue no ano 2019. Em relação ao padrão espacial de distribuição de casos em Fortaleza, podemos afirmar que ele é então, um tipo de epidemia que tem que classificação, digamos, de distribuição de casos. Né? Vamos lá. É uma epidemia que tem uma distribuição focal? Olha, a gente vê aqui no mapa que nós temos vários focos, porque tem um foco aqui, tem outro foco aqui, tem outro foco aqui. Então, a gente não tem uma distribuição que não é regular. A gente tem uma distribuição porque regular seria que tivesse uma distribuição equânime em todos os locais, em todos os pontos do território. A gente vê que não, que existem concentrações. Tá? Só que não é uma única concentração, que seria típico de uma epidemia ou de uma endemia focal. Tá? Porque essa classificação ela serve tanto para endemia quanto para epidemia. Nesse caso aqui, provavelmente uma epidemia. É uma distribuição aleatória? Não, não é aleatória porque tem focos. Tá? O aleatório ele não tem focos. Ele não é regular, ele é regular, mas ele não tem focos. Agora, a gente sabe que quando há vários focos, que é como está sendo demonstrado aqui, a gente pode dizer que é uma epidemia multifocal ou clusterizada, que é a resposta da questão, a letra D. Tá? Então, distribuição de casos, classificação de endemias e epidemias com base em distribuição de casos, uma questão sobre isso. Muito bom, interessante.